Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje ensinarei a você a fazer a capa de almofada que prometi na outra aula. Na aula anterior a essa, que a gente usou enchimentos, retalhinhos de manta acrílica para fazer o enchimento de uma almofada. Essa aqui, ó. Aí enchemos, fechamos com um forrinho e agora sim nós faremos a capa dessa almofada. O forrinho vai dentro, quando você quiser lavar é só tirar o forrinho com o enchimento e aí sim a capa pode ser lavada e depois volta de novo o forrinho de maneira bem simples. E a capa também é muito fácil de fazer e às vezes a gente fala, nossa, uma capa de almofada, como eu faço? Quanto eu preciso de tecido? E é isso que eu vou te ensinar agora. Vem comigo. A nossa almofadinha tem a medida dela lá no outro vídeo. Ela é aproximadamente, ficou fechadinha com 35 por 35, mas corre lá e espia para você ver, para você fazer exatamente assim. O nosso tecido para fazer a capa tem que ter as medidas maiores do que o nosso forro, porque a gente vai precisar utilizar as costuras para fazer o fechamento dessa pecinha aqui. Então, eu queria fazer nesse tom aqui. Esse é um tom bastante neutro, só que eu não tinha o pedaço total dele. Então, eu fiz emendas aqui, ó. Fiz, na verdade, esse daqui era um paninho que eu fiz jogo americano e que sobrou. Então, eu peguei, ó, 3 pedaços, 1, 2 e 3 e emendei. Aí para a emenda não ficar só emenda, eu fiz um bordadinho aqui, ó. E esse bordadinho é o que eu vou querer na frente da minha almofada. Fiz aqui e fiz aqui também. Então essas duas partes ficarão na frente da minha almofada. Aí o que eu fiz? Aqui, ó, eu já fiz uma dobra com o ferro. E aqui também, ó, porque essa parte aqui vai ficar na frente da minha almofada. Então, eu quis exatamente a mesma distância daqui a aqui e daqui a aqui, ó, tá? Então, agora eu vou contar pra vocês o tamanho desse tecido aqui. Então, ó, a largura dele, 39 centímetros e o comprimento... Já vou medir aqui e já falo para vocês. 93 centímetros. Então, 39 por 93 centímetros o comprimento. O que é que eu tenho que fazer agora? Para que não fique desfiando dessa forma aqui, eu vou fazer uma bainha. Tanto aqui, ó, nessa ponta, como nesta ponta aqui. E no comprimento eu vou passar um zigue-zague, tanto deste lado quanto deste. E daí eu vou ensinar para vocês o fechamento da nossa almofada. Ju, nós vamos colocar o zíper? Não, nossa almofada não terá zíper, ela terá apenas um fechamento que vai ser bastante legal você aprender. Vamos comigo para a máquina? Então, aqui eu tenho o avesso do meu tecido e é nele que eu vou trabalhar agora. Lembra que eu falei? Na largura, nós vamos fazer a bainha. Então, de novo, eu vou repetir o processo do avental. Eu vou passar uma costura de um pezinho de máquina daqui até o final. Letrinha A no 3,5, que é só para fazer a marcação. E do outro lado. Para quem não viu como eu faço a bainha, vai ter a oportunidade hoje de ver. Mas lá no vídeo do avental, eu já fiz também. Então, vamos de novo. Estamos no avesso, ó, do meu tecido. Aí, eu marquei com um pezinho de máquina e uma costura reta. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar exatamente em cima da costura reta e vou dar mais uma voltinha aqui, ó. Então, meu pontinho vai ficar aparecendo aqui, ó, pro lado de dentro da minha peça. E aí, eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui.
Então, é isso aqui que eu faço. Olha como fica fácil, porque daí eu tenho certinho onde eu vou passar. E daí eu encosto ela bem aqui nessa parte, ó, a dobrinha. Tiro o excesso de linha. Aí, aqui eu quis a cor azul para combinar com o meu bordadinho, tá? Então, aqui, bainha de um lado feita, vou fazer do outro lado. Essa bainha dá para fazer em guardanapo, tanto de cozinha como de boca, fica bem legal. E no comprimento, eu disse que a gente vai passar um zigue-zague. O zigue-zague, tem gente que não sabe a função dele. É exatamente para não deixar com que aconteça isso, ó. Fique desfiando. Então, ele vai travar a trama aqui, e daí a gente não corre o risco de virar do avesso a nossa almofada e ele estar desfiando. Então, eu faço o quê? Na minha, por exemplo, eu vejo que a letrinha C é o zigue-zague. Então, eu mudo aqui, deixo aqui na letrinha C, que é o meu zigue-zague, e aqui eu não posso deixar muito aberto o ponto. Então, eu vou deixar quase no 3. Aí, eu vou fazer o quê? Vou colocar a minha agulha. Se eu colocar um pezinho de máquina aqui, ó, ele vai ficar muito lá. Eu tenho que deixar bem na pontinha, meio pezinho de máquina. Por quê? Daí ele vai pegar um pedaço do pano e finalizar exatamente nessa parte aqui do tecido. Então, ó, ele vem aqui e vai, ó, bem na pontinha, ó, e ele vai travando essa parte aqui do tecido, ó. Então, ele trava a nossa trama e não deixa com que desfie. Aí, eu corto todas essas rebarbinhas aqui. Cuidado para não cortar o zigue-zague, tá? E aí, ele vai querer sair, mas não sai mais, ó. Vai ficar bem bonitinho, sem desfiar. Ficou um acabamento bem bonitinho aqui dentro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora a gente vai fazer a dobra para finalizar a nossa almofada. Nossa, Ju, mas é assim, rápido? Muito rápido. Quem tem o tecido inteiro, então, que não precisa emendar, é mais rápido ainda. E a almofada a gente pode escolher qualquer tecido para fazer. Então, agora a gente vai fazer a dobra para a gente finalizar a nossa almofada. Lembra que eu falei que eu marquei aqui, ó, só um espacinho igual o daqui, porque eu quero que essa parte fique na frente da minha almofada. E por isso eu fiz a dobra. Então, eu dobrei assim. E agora eu vou dobrar da seguinte maneira. Vou pegar essa dobrinha. Vou deixar aqui, ó. Percebam que ela está alinhada tanto aqui quanto aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, assim, ela já está com uma carinha de almofada. Só que falta finalizar. De que forma? Se eu deixar assim, não fica uma forma interessante. O que eu vou fazer? Aqui eu vou dobrar uns 6 centímetros. 6 centímetros aqui. E esta daqui, 3 centímetros. Os 3 centímetros fica bom. Eu arrumo aqui. Alfineto, que fique certinho. Alfinetar ao contrário, não ter perigo de passar em cima da cabecinha do alfinete. Então, aqui o que é que eu faço? Eu deixo sempre apontado, o finalzinho do alfinete, a pontinha, para onde eu vou passar a costura. Então, agora o que eu vou fazer? Depois de dobrar os 6 centímetros de um lado e 3 centímetros do outro, eu vou só passar uma costura aqui para finalizar, ó. Eu passo um pesponto aqui e um pesponto aqui.
só para finalizar aqui. Daí a gente já faz o fechamento. Esse lado aqui é o de 6 centímetros, ó, que a gente marcou. Daí a gente vai passar uma costurinha de um pezinho de máquina. Como é pesponto, a gente volta a máquina para a letrinha A e pode ser lá no 3,5. Só pra gente deixar certinho aqui. E a mesma coisa eu faço neste lado, onde a gente deixou 3 centímetros. Um pezinho de máquina também, que é só o pesponto aqui. Pesponto passado deste lado e deste. Agora sim a gente vai deixar do avesso. Então, eu vou deixar naquela marca que eu já tinha feito, para que fique certinho a parte do meu bordado na frente. O que é que vocês têm que pensar aqui? É que vai ficar exatamente assim, ó. Um colocadinho sobre o outro. E a gente vai passar a costura aqui, nas duas laterais. Um pezinho de máquina, ó. Então, as duas dobras se encontraram aqui, ó. Tá? E a gente alfineta, deixando sempre a pontinha para onde a gente vai passar a costura. Que no nosso caso é aqui. E a emenda vai ficar um pouquinho acima do nosso meio, mas você pode escolher. Você quer deixar bem para cima, bem no meio. Aí é só você fazer as medidas certinhas aí. Nossa, como eu disse, tem a parte do bordado que eu quis que ficasse aparecendo. Na frente, no caso. Então, agora aqui, ó, a gente vai passar um pezinho de máquina deste lado e um pezinho de máquina deste lado aqui. Pode deixar o ponto no 3, então A3. E a gente começa aqui com o retrocesso. Ju, tem que deixar uma abertura? Não, porque a nossa abertura vai ficar no centro da almofada. Então, aqui eu coloco um pezinho de máquina, letrinha A e no 3, dou um retrocesso e caminho. Do outro lado, retrocesso no começo e no final. Esqueceu, volta e dá o retrocesso, tá? Tiro todos os alfinetes, vou desvirar. Arruma bem a pontinha, desvira e deixa bem retinho. Tem gente que prefere a almofada com zíper, né? Eu gosto sem o zíper, mas dá pra fazer com zíper também. Aí vai passar, né, bonitinho pra ficar certinho aqui a costura. Então, aqui a frente da minha almofada, eu tive o cuidado de fazer esse detalhezinho, a florzinha pra cá, e a outra mesma coisa, ó. Então, o centro da florzinha, com uma virada pra cima, uma pra baixo. E aí, a gente vira a almofada. E olha o que nós temos aqui, a nossa almofada finalizada aqui, a gente ergue aqui, ó, e é por aqui que a gente vai colocar a almofada. Então, aqui, ó, a gente passa, para que fique bem certinho. Já molhei com a misturinha, que assim assenta mais fácil, as costuras se assentam mais fácil. Fiquei apaixonada, será que eu vou ter que dar para alguém essa almofada? Tem gente que já fica de olho, sabe? Não é, Pedro Henrique? Combina com o meu sofá. Combina? Sim. Então, será que já tem endereço certo? Então, como é que a gente vai colocar o enchimento aqui na nossa almofada? Tenho aqui o forrinho da nossa almofada já com o enchimento. Então, o enchimento está todo presinho aqui. Aí eu faço o quê? Eu levanto essa bordinha e esta, ó. Eu vou colocar a almofadinha lá dentro, arrumo bem a pontinha lá, abro essa outra abinha aqui, levo essa parte lá pra dentro. E pronto, nossa almofadinha está pronta, ó, sem precisar da aplicação do zíper. Única coisa que precisa prestar bastante atenção. Vocês lembram que eu falei que um era de 6 centímetros e outro de 3? O de 6 é sempre essa borda aqui, ó,
que fica de cima para baixo. E o de 3, ele fica aqui, que é só para ficar certinho aqui. Então o importante é que este maior seja de fora, porque senão aqui ele vai ficar aparecendo. Se fosse de 3, ficaria aparecendo aqui. Então assim ele fica perfeito aqui, ó. É a mesma forma de fazer a capa de um travesseiro. Como fazer uma fronha, é da mesma forma, só que daí em outras medidas. Tá bom? E a capa do travesseiro, a fronha fica onde? Essa parte fica mais aqui em cima. É só trazer o tecido mais para cima. A dica de hoje da almofada que fizemos na aula passada. Quem não viu a aula passada, dá uma olhadinha, vai ficar o link aqui para você olhar. E aí sim, montar quantas almofadas você quiser, para que a sua sala ou seu quarto fique ainda mais bonito, melhor decorado. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as dicas toda semana. Até mais!